Olá, alunos do ensino médio da segunda série de matemática. Vamos agora iniciar as aulas para a segunda avaliação com o assunto de trigonometria. Então, na apostila de vocês têm aí o triângulo retângulo, aonde eu mostro as formas de seno, cosseno e tangente. Então, tem um triângulo dessa forma aí para vocês, onde eu tenho o ângulo reto de 90 graus, chamo de θ para ele aqui no desenho para vocês. Os ângulos agudos alfa e beta, tá? Então, nesse triângulo retângulo, nós temos um lado maior, que eu chamo de hipotenusa do triângulo. E os lados menores eu chamo de catetos. Tem esse cateto e tem este cateto aqui, ó. No meu triângulo retângulo, certo? Então, o seno, a fórmula do seno, bora pegar para o ângulo agudo alfa aqui no caso. A fórmula não vai mudar, tá? Ela vai ser, né, o cateto oposto ao ângulo. Então, o cateto oposto é o lado que está do outro lado do ângulo. Então, se eu chamasse para esse lado aqui, no caso, normalmente a gente chama assim, o ângulo agudo é o Azão. Aí do outro lado fica o Azinho, que é a hipotenusa. Aí depois, no sentido anti-horário, vem o lado B, né? E aqui o lado C. Então aqui nós vamos ter os ângulos A, B e C. Então aqui eu vou ter o Czinho do outro lado do lado C e o Bzinho bem aqui. Então, vamos chamar aqui de Czinho. Lado A, hipotenusa. O lado C fica do outro lado do ângulo C. E o lado B do outro lado do ângulo B. Então aqui nesse caso, o seno de alfa seria o cateto oposto, que seria o Bzinho, dividido pela hipotenusa A. O cosseno de alfa seria o cateto adjacente, que significa ao lado desse ângulo aqui. Então vai ser o Czinho, dividido pela hipotenusa, que é o A. E a tangente do ângulo alfa, ela vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, que é o Bzinho, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo alfa, que é o Czinho. Então aqui nós temos as três fórmulas, né? Para seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Tá? Se eu pegasse o ângulo B, no caso, o seno de B aqui, do beta, aí o cateto oposto a beta, no caso aqui, é o Czinho, pela hipotenusa o Azinho. Aí o cosseno de beta, no caso aqui, é o adjacente ao beta, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é o Azinho. E a tangente do ângulo beta é o cateto oposto ao ângulo beta, que é o Czinho, pelo cateto adjacente, que é o Bzinho. Aí as fórmulas mudariam dessa fórmula aqui, tá certo? Esse círculo aqui eu chamo de círculo trigonométrico unitário. Por que ele é unitário? Porque o raio do círculo vai de 0 a 1 para um lado, 0 a 1 para cima, aí para a esquerda aqui no eixo X é 0 a menos 1 e para baixo 0 a menos 1. Então é 1 para cada lado, aonde para baixo do eixo Y ele é negativo, para a esquerda do eixo X ele é também negativo. Acima do eixo X ele é positivo e a direita é positivo também, tá certo? Então nesse caso aqui nós temos a linha dos cossenos, essa do eixo X aqui, ó, os cossenos. Então os cossenos eles variam aqui nessa linha, ó. Vai de menos 1 até 1. O máximo que dá é 1 e o mínimo é menos 1. Os senos variam aqui também, de 1 a menos 1, nessa linha vertical aqui, ó, os senos. E as tangentes estão bem aqui nessa linha aqui, ó, paralela aqui, ó, ao eixo Y. Então as tangentes elas podem dar a mais de 1, pode dar menos de menos 1 para baixo aqui, não importa, né? Então nós temos aqui, por exemplo, aqui nós temos 45 graus, bem no meio. Então bem aqui é a tangente, ó. Tangente de 45 graus. Ó, essa aqui, ó, 45 graus, a tangente. E o cosseno é bem aqui, ó, cosseno.
de 45. Já o seno de 45 é bem aqui, ó. Tá vendo? Então, os senos nessa linha, os cossenos nessa linha aqui. Aí nós temos uma fórmula importante aí, que é a equação fundamental. A equação fundamental da trigonometria, que é essa aqui, do seno ao quadrado de um ângulo alfa mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo igual a 1. Essa é a equação fundamental. E a outra equação é aquela que é a tangente em função de seno e cosseno, onde a tangente do ângulo alfa, ela vai ser o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Então aí nós temos as duas fórmulas principais da trigonometria no ciclo trigonométrico, certo? E aqui são as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo. Aí nós vamos ver agora alguns exemplos que a gente pode fazer de questões em que a gente usa essas fórmulas aí no caso, né? Eu vou apagar o quadro e vou usar os exemplos que vocês têm aí na apostila de vocês, tá certo? Só para ilustrar, vamos ter o seguinte aqui, lembrando que o triângulo retângulo e tem um ângulo de 90 graus, que eu chamo de ângulo reto, por isso que ele é retângulo. Então sempre no ângulo reto vai ser o ângulo Azão. Aí no sentido anti-horário vou ter o Bzão e o Czão. E os catetos no outro lado, no caso, do outro lado do Azão está o Azinho, que é a hipotenusa. Do outro lado do Bzão está o Bzinho, que é o cateto B. E do Czão do outro lado fica o Czinho, que é o cateto C. Beleza. Então aqui nós temos o triângulo retângulo. Então nas questões daqui vamos ter o seguinte, né? Nós temos um macete importante para vocês aprenderem, que vocês podem ter esses senos, cossenos e tangentes através de uma forma de aprender sem ter muito trabalho, sem ter muito que calcular nada. Que é o seguinte, é um macete, vou chamar de macete para vocês, tá? Os ângulos notáveis, né? Então vamos calcular aqui nesse caso aqui o seguinte, o ângulo é 0 grau, nós temos 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Então vamos escrever embaixo desses números uma sequência de números de 0 a 4. Então aqui é um 0, 1, 2, 3 e o 4. Agora vamos colocar todos esses números na raiz quadrada. Então vai ficar raiz de 0, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 4. Agora vamos dividir todos por 2. Então vai ficar dividido por 2 aqui, dividido por 2, dividido por 2, e dividido por 2, e dividido por 2. Agora vamos calcular o resultado dessas divisões dessas raízes. A raiz de 0 ela é 0, e 0 dividido por 2 dá 0 mesmo. Raiz de 1 ela é 1 fora da raiz, porque 1 vezes 1 dá 1, 1 sobre 2 dá 1 meio, ou seja, na fração mesmo. Aqui onde não tiver resultado exato, você deixa na raiz mesmo, na fração. Então fica a raiz de 2 sobre 2, que não tem resultado exato. E aqui a raiz de 3 sobre 2, que não tem resultado exato. Agora aqui a raiz de 4 ela é 2, fora da raiz. Aí 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora na primeira linha são os senos. Então o seno de 0 grau é 0. Ó. O seno de 30 ali é 1 meio. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90 graus é 1. Aí os cossenos
É só tu inverter os resultados. O último aqui vira primeiro número. O penúltimo vira segundo número. Esse terceiro ele vai ficar na mesma posição, porque fica terceiro número aqui. O segundo vira penúltimo resultado, inverteu. E o primeiro vira último. Então, o cosseno de 0 vai dar 1. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 meio. E o cosseno de 90 dá 0. Já as tangentes, é só tu dividir o seno com o cosseno. Se tu dividir o seno com o cosseno aqui no 0 grau, 0 dividido por 1 dá 0. Então a tangente de 0 é 0. Tá? Se eu dividir aqui esse 1 meio com o raiz de 3 sobre 2, vai fazer bem aqui do lado da divisão, para calcular essa tangente. Então 1 meio por raiz de 3 sobre 2, a divisão, tu conserva o de cima, 1 meio, multiplica pela de baixo invertida, aí corta 2 com 2, vai sobrar 1 sobre raiz de 3, aí tu racionaliza, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3, então essa tangente vai ser raiz de 3 vezes 1 da raiz de 3, aqui eu multiplico 3 vezes 3, fica raiz de 9, a raiz de 3 não é exata, conserva, e a raiz de 9 é 3. Então aqui eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Essa tangente aqui. Se eu dividir o seno com o cosseno aqui, como é o mesmo número, a divisão de dois números iguais dá sempre 1. Se eu dividir o seno com o cosseno aqui, eu corto os denominadores sobre a raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3 mesmo. Se eu dividir 1 por 0, a divisão de 1 por 0, eu quero lembrar vocês que 1 dividido por 0 não existe esse resultado. Porque não existe nenhum número que eu multiplique por 0 que dê 1. Tá certo? Então, nesse caso aqui, não vai existir a tangente. Esse símbolo aqui ele não existe para 90 graus. Tá ok? Então, vamos encerrar aqui essa aula para não ficar muito longa, senão fica muito pesado o vídeo para vocês. Aí eu vou gravar daqui a pouco uma mostrando o exemplo. Tá ok?